Pedro, um discípulo igual a nós, tá? Você que está em casa, você que nos acompanha aí, também pela rede da igreja, a minha oração é que Deus também abençoe a sua vida de forma toda especial. Bom, nós vamos então começar, vamos ler o texto de João, capítulo 1, verso 35 ao verso 42, tá? Se de repente agarrar aqui, o pessoal vai dar o suporte lá para a gente, tá? Bom, tem o texto aí, eu creio que dá para vocês enxergar ali direitinho, tá? Então nós vamos proceder esta leitura. Eu vou ler o primeiro bloco sozinho, no segundo bloco, ou melhor, vamos ler aqui, eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler aqui comigo os versos pares, tá legal? Então, Pedro, um discípulo igual a nós. Vamos repetir o tema? Pedro? Está muito fraco, o pessoal de casa não ouviu. Vocês ouviram? Não, então repetem. Ó, recebi aqui um joinha aqui que chegou lá. Tá? Então vamos lá. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isto, muito legal, né? E levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deixe-me apresentar aqui para vocês Simão Barjonas. É esse personagem que nós vamos conversar hoje, tentar entender, tentar conhecê-lo um pouco mais. Simão Barjonas, ou Pedro, por enquanto, tá? Ele era casado, como sabemos, um dos discípulos de Jesus Cristo. O segundo a ser chamado. Mas você vai ver que na sua Bíblia, você vai ver que Pedro vai vir sempre em primeiro lugar. Primeiro o André que conheceu o Cristo e levou o seu irmão Simão Pedro até Jesus. E aí, por Pedro ser aquela pessoa que vamos conhecer daqui a pouquinho, ele passa a ser então o líder do grupo, tá? E ele vai estar na primeira lista, sempre encabeçando a lista, tá? Alguns dizem ali, porque de preferência, mas eu não vou por essa questão, não. A gente vai ver depois porque que ele passou, então, a incorporar essa lista aí. Simão Barjonas, quando o texto fala Simão Barjonas, quer dizer que ele era filho de João ou Jonas, que era o pai de Simão Pedro. Simão Barjonas significa filho de Jonas ou então filho de João. O irmão dele, como nós sabemos, era André. Era André. E tem uma música do Guilherme Kerr, Eram 12, e aí o Guilherme Kerr narra nessa cantata, né? Ele vai primeiro ter uma introdução,
dessa cantata, e aí vai dizer que então de dentre todos foi o primeiro, que vai então começar com André, e vai depois falar então sobre Pedro. Então, se você quiser conhecer um pouquinho a história de Pedro cantada, no máximo 2 minutinhos, talvez, e 50, no máximo, você pode conhecer um pouco mais de Pedro com a voz de Guilherme, que é uma música muito bacana, ok? E todos estão ali, até uma dica, né? Quiser fazer um musical aí com os 12 discípulos. Até Judas também vai entrar na canção, sabia disso? Até o traidor também vai estar lá. O Guilherme Kerr fez questão de apresentar, de colocar também em Judas. Então, Pedro, esse aí é o Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, casado, tá? Tanto é que Jesus, na ocasião, né, ele curou a sogra dele, né? Algumas pessoas até brincam, né? Essa é a razão pela qual o Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra dele. Né? Mas isso aí, vamos deixar fora a parte, isso não convém, né? Mas alguma coisa, eu quero crer que Pedro teve uma sogra muito bacana, muito bacana. O texto não faz menção se Pedro tinha lá os seus filhos ou não, mas ele era um pescador, digamos até um empresário, tinha alguns sócios também na área da pescaria. Ele era um cara muito esperto, muito esperto. Eu quero parabenizar a UPA local pelo tema. Aliás, qual é que é o tema mesmo? Ok, eu esqueço, tá? Então, de vez em quando, tenho que lembrar para poder seguir aí com vocês, tá? Então, Pedro, um discípulo igual a nós. Bom, conhecemos rapidamente quem é Simão Pedro. Não vou entrar em detalhes porque eu vou mencionar no próprio texto em si, tá? E aí, eu tenho esta colocação. Simão ou Pedro? Qual você prefere? Se você fosse escolher ali, quem você preferia ser? Chamá-lo de Simão ou Pedro? Aí eu ponho a pergunta embaixo, né? Qual Jesus preferia? Será? Ou Simão? Simão ou Pedro? Você em casa aí, Simão ou Pedro? E qual Jesus preferia? Para não ficar nesse negócio de Pedro, Simão, Pedro, Simão, Pedro, Simão, vamos fazer o seguinte: quem tem celular, pega aqui o QR Code, bota aí rapidinho e você vai responder. É rápido, 3 minutinhos no máximo, quem tem aí, vê se consegue pegar. Se não conseguir, vem aqui à frente aqui, tá? Pegaram aí? Conseguiram pegar? Tá pegando? Quem pegou, dá um ok para mim aí. Ok, já pegaram aqui, tal. Isto. Você vai escolher ali, Simão ou Pedro? Vamos lá. Quem está nos ouvindo aí, eu coloquei aqui um PowerPoint, tem ali um QR Code com a pessoa pode escolher Simão ou Pedro. Deixa eu perguntar aqui, Lucas, você escolheria quem? Simão ou Pedro? Pedro. Lucas aqui escolhe ser Pedro. Vamos lá. Não segue o Lucas, por favor, tá? Deixa lá que pode ser que ele vai se afurar sozinho. Tá? Vamos lá, Simão ou Pedro? 1, 2, 3, 4, 5. Quem foi? Você também em casa aí pode responder também, Simão ou Pedro? Vou tirar, hein? Simão ou Pedro? Todos conseguiram que estão aqui? Ótimo, beleza. Deixa eu só ver o negocinho aqui rapidinho. Muito bem. Eita. Simão ou Pedro? Bom, por enquanto, 17 pessoas responderam. Tá? Em azul aqui no meu celular, eu tenho o percentual, tá? 94,7 preferem Pedro. Tá? 5,3 Simão. Simão ou Pedro? E aí, reverendo? Simão ou Pedro? Eita, quem sair em casa aí pode também participar, tá? Deixa eu voltar aqui na minha telinha aqui, tá? Simão ou Pedro? Muito bem. Vamos lá? Simão ou Pedro? Pedro é um apelido, não é o nome dele. Pastor,
É apelido. Mas então por que o Senhor o chama de Pedro? Pedro é um apelido, mas ele é Simão. Tá? E tanto é que ele não trocou, ele não teve uma outra certidão de nascimento. Tá? Continuou sempre com a mesma, tá? Então Pedro aqui no caso é um apelido. Vamos lá. Quando Cristo chamava de Simão, botei aqui para você uma referência, tá? Indicava que ele, Pedro, olha aí, tá? Estava agindo de acordo com a sua antiga natureza. Tá? Então, veja bem, quando você lê os evangelhos e você encontrar lá Simão, porque o Senhor vai chamar Simão, Simão. Ele está chamando a atenção dele. Olha, você lembra quem você é? Você está fazendo a mesma coisa que fazia antes de me conhecer. Simão, Simão, tu está pisando na bola, Simão. Simão, tu estás agindo de forma completamente diferente. E aí, Simão ou Pedro? Quem você é? O tema está lá, né? Pedro, um discípulo igual a nós. Tá? Se o chamava de Pedro, era um elogio. Olha aí, um elogio, né? Por agir da forma como deveria. Por exemplo, lá em Mateus 16, quando o Senhor perguntou o que as pessoas dizem por aí ser o Filho do Homem. Uns dizem que é Elias, um grande profeta e tudo mais. E vocês? Aí o Pedrão, opa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou, mano, legal, bela confissão. Então ali, naquele momento, ele dá uma confissão firme, sincera, Pedro. Esse é o Pedro. Tá? Esse é o Pedro que quando respondia com convicção, esse é o Pedro que não vacilava, esse é o Pedro que estava firme no caminho do Senhor, esse é o Pedro que não faltava a uma escola dominical, esse é o Pedro que frequentava, que era o diretor da UPA, esse é o Pedro, que estava sempre presente na igreja, corrigindo os jovens, da sua época, também adolescentes, para que permanecessem firmes no caminho do Senhor. Mas de vez em quando esse Pedro também vacilava. Fala palavrão, é o senhor Cefa, Simão. De vez em quando Simão ele aflora na gente. De vez em quando Simão ele quer vir à tona. E aí temos que controlar esse Simão dentro de nós e deixar esse Pedro sair. Simão ou Pedro. Jesus de fato preferia chamar de Pedro. Mas quando era necessário, ele o chamava de Simão. Ele sabia disso. Ele ficava triste com isto. Porque o mestre chamava-lhe a atenção, olha, vem para cá, porque tem alguma coisa errada aí com você, tá bom? Vamos lá. Pedro, um discípulo igual a nós. Eu pergunto, antes ou depois da regeneração? Eu não sei se o pessoal pensou nisso. O tema é bacana, eu gostei do tema, mas me perguntei. Mas Simão, Pedro, um discípulo igual a nós, mas a nós como? Antes ou depois? Antes ou depois da regeneração? Eu não sei. E aí? A maioria aqui respondeu Pedro. Pedro, tá, mas antes ou depois? Ou seja, antes de você abraçar o Evangelho, antes de você professar a sua fé, antes de você colocar, Senhor, eu quero seguir os teus caminhos, ou depois que você se batizou, professou a fé, ou depois que você se firmou a uma igreja, ou depois que você ocupou o cargo no local, ou depois. E aí, antes ou depois? Você pensou nisso? Quando montou o tema? Antes ou depois? Os dois? Antes e depois. Posso ser os dois? Oi? Uma transformação, tá? Vamos lá. Pedro, um discípulo igual a nós, antes ou depois da regeneração, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com Pedro, com esse Pedro antes
E aí eu termino com dois PowerPoints, falando rapidamente, só com textos, tá? Mostrando Pedro depois. Quem sabe também alguma coisa aqui tem a ver com você e comigo, tá? Porque pode ser que a gente vai ver aqui algumas coisinhas de Pedro antes que talvez, quiçá, não quero afirmar, ainda estejam presentes na nossa vida. Pedro, um discípulo igual a nós. E aí vem lá. Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe o quê? Humildade suficiente. O pastor só quer dizer que o Pedrão não era humilde? Nunca foi humilde. Que é isso? Pedro nunca foi humilde. Mas ele foi discípulo de Jesus e depois passou a ser apóstolo de Jesus. Como discípulo, ele era aluno de Jesus. No grego é o mafetai, aluno. Tá? Que, aliás, o Senhor ele tinha mais de 70 discípulos, muito mais. Só lá em Mateus 9:35 até Mateus 10, verso 5, é ali que ele faz a escolha dos 12. Mas lá no começo tem, tá? No começo, eu sei que tem lá no Mateus 4, após ele sai da tentação, ele vai escolher seus discípulos, tá? Mas é em Mateus 9, a partir do 35 até 10, 5, que ele vai literalmente convocar escolher dos 70 ou mais, os seus 12 discípulos, que a partir de Mateus 10, verso 5, tá lá, a estes enviou Jesus. O verbo enviar ali no grego é o apóstolo. Ou seja, ele sai da condição de aluno, de mafetais, para apóstolo, para enviados. Tá? Então, o apóstolo significa aquele que foi enviado. Tá? Já houve uma formação, agora só foram pegar só o canudinho já, e partir por um abraço lá em Mateus 28, na grande comissão. Tá? Então, tá lá, Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe humildade suficiente. Então, vamos lá, vamos ao texto que nos vai confirmar. Por favor, leiam aí para a gente aí, vamos lá. E tendo... Ok, dá uma paradinha aí. Está aqui Mateus 26, quando ele vai servir a ceia ali com os seus discípulos, tá? Vai dizer que Judas, vai traí-lo, tudo mais e tal. Ele vai então já para o Getsemane, é aí que começa então a jogada. Pode continuar. A gente viu que Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe humildade suficiente. Olha aí, tá? Então ele diz lá, ainda que venha a ser um tropeço para todos, para o André, para o Tomé, Bartolomeu, Tiago, João, Judas, Iscariotes, tudo mais, para mim, Pedro, ou Simão, jamais. Não vai. Porque eu não vou te abandonar em hipótese alguma, porque eu sou eu. Eu sou Pedro. Pedro é rocha, pedra. Sou firme nas minhas decisões. Eu sei o que eu faço, porque quando eu estou com alguém, eu estou mesmo. Tá? E tem mais, não abro mão. Se tiver que passar por uma situação difícil, pode contar comigo, Jesus. Conta comigo, porque tu não vai estar sozinho. Não, eu, Pedro, não vou te deixar. O André pode deixar. Joel pode deixar, eu, Tomé, Bartolomeu, qualquer um aqui, mas eu, Pedrão, o Cefas, não. Eu sou forte o suficiente. Eu sou o cara. Eu sou eu. Tá? A humildade, gente, ela é importante. E nós nunca podemos nos precipitar nas nossas palavras. Às vezes achamos que somos mais importantes do que as outras pessoas. Ou quem sabe, até por termos um dom que sobressai mais do que o outro,
achamos que estamos no topo da onda. Ou seja, se eu não cantar hoje na igreja, não vai ter louvor, porque eu que puxo o louvor na igreja. Eu que puxo. Então, se eu não cantar, se eu não for lá para frente, alguém até pode cantar, mas não vai ser igual a mim. Vai ter um buraco ali, porque eu sou o cabeça. Eu faço a coisa acontecer. Se eu não for tocar na igreja, lá na minha guitarra, sei lá o que for lá, não vai ter louvor, não. Vão cantar a capela, que o povo canta mal. Que, aliás, é a minha guita que dá um som legal, né? Que ocupa, tampa os buracos da música ali e tal. Então, se eu não for tocar, estão perdidos. Não vai ficar legal, porque eu sou o cara. Senhor, os demais podem te deixar, mas eu, Pedro, jamais. Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe a humildade suficiente. Nós precisamos de jovens adolescentes, crentes humildes. Humildes na presença do Senhor. Mas o texto continua. Vamos lá? Continua aí. Replicou-lhe. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora mudou um pouquinho, né? Ainda que me seja necessário morrer contigo. Eu acho que ele leu aquele texto de Ruth. Você lembra lá? Onde quer que tu fores, irei eu. Onde você pousar, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Eu acho que Pedro leu, né? Eu conheci um pouquinho o Antigo Testamento e tal. Ele falou, não vou jogar. E olha, é bonito, uma frase bonita. E até quase comoveu o mestre. Moça, que bacana, Pedrão. Você me veio com é uma declaração muito linda. Mexeu comigo, eu estou quase chorando, Pedro. Sabe, eu não sei o que dizer, porque eu nunca ouvi ao longo da minha existência aqui na Terra uma frase tão linda como essa que você colocou, de morrer comigo. E não só você, Pedro, mas também os demais aqui. E eles disseram a mesma coisa. Sim, estamos contigo, mestre. Quantas e quantas vezes esperamos confiar nas pessoas, bufas. Ó, pastor, dia do culto, pastor, conta comigo, estou lá. Ó, pastor, estou indo lá, hein? Senhor dia do culto. Pastor, olha só, pintou um lance aí. Ó, pastor, isso é da hora. Ó, pastor, eu fiquei de tocar, mas, ó, pastor, jamais vou te deixar. Mas quando o pessoal vê a situação ficando feia cada vez mais, um por um vai pulando do barco. Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe humildade suficiente. Não se seja precipitado no falar. Pedro também, ele falava demais. Pensa um pouquinho, cabra, no que vai falar. Não prometa o que você não tem condições de cumprir. Não faça isto. Deixa eu contar aqui para vocês pode ser que não sei se é segredo, que não é mais, né? Quando eu recebi quando eu vim pregar aqui, aliás, quando eu vim pregar aqui, hoje, eu anotei a minha agenda lá, foi legal. Deixei. Aí o pastor da igreja de Nova Iguaçu também, que está lá, pastor Adilson, disse, reverendo, queria convidar o senhor para pregar no meu aniversário de casamento, 50 anos, meu e da Zenaide. Conte comigo, pastor. Sério? Conte comigo. Quando que é? Dia 26 de agosto. Estou lá. Sério, gente, sério. Está aqui, ó, a nossa irmã que está de Nova Iguaçu, né? A Michele e o João Luiz estão de lá e tal. Aí eu falei, Jesus. Aí ele pediu para... Não, porque eu só quero só o salão para fazer um negocinho aqui. Aí eu pensei que era só o salão. Ele falou, olha, reverendo, o senhor vai pregar, hein? Não vai? Eu falei, eu vou pregar.
eu vou pregar. Aí depois fiquei, gente, eu vou pregar lá em Lages. Quando que é? Tu te lembra que eu te liguei? Aqui, ó. Aí eu liguei, Josué, mandei mensagem, Josué, quando é mesmo? É esse mês, mas qual que é a data? Aí ele mandou, 26. Eu falei, vou ter que me desdobrar. Vou acabar aqui rapidinho, vou correr para lá. Mentira. A irmã teve uma queda, quebrou o fêmur. Não foi, Michele? Quebrou o fêmur. Andando no Água Sul, lá, caminhando, ela e o esposo, veio um cara de bicicleta, pum, esbarrou nele lá, ele esbarrou nela, pum, caiu. Entendeu? Terrível isso. Tá? Aí o pastor mandou uma mensagem, eu estava em São Paulo, reverendo, vamos ter que suspender o culto do dia 26. O senhor sabe que a irmã, mas eu falei, pois é, pastor, eu sei, pastor, que é pastor. Mas, pastor, eu estou aqui, tá? Estou à disposição, se eu precisar de mim e tal. Legal. Aí eu fui ver, mais uma vez na agenda, aí me lembrei que tinha um outro convite para a mesma data, um aniversário. Acho que é um ano, Michele? 2, do Heitor, né? Do Heitor. Aí eu estava na festinha, na sexta-feira, né, de aniversário de uma criancinha também. Aí chega a mãe do Heitor, ó, pastor, é sábado, é 26, o senhor vai, não vai, pastor? Eu falei, não vou não. Não vou poder ir, porque eu já assumi o corpo de Laje, eu vou pregar lá em Laje, então não vou, mas a minha esposa vai, ou então a Liz e o Bruno, tá? Mas eu, pastor, não vou poder não, porque eu só marco um compromisso por vez. Gente, ninguém é perfeito. Agora, se a irmã se machucasse, eu não sei o que eu iria fazer. Mas eu viria para cá, com certeza eu viria para cá, tá? Então, Pedro, um discípulo igual a nós, tá? Pois lhe faltava humildade suficiente, tá? Vamos caminhar um pouco mais. Segundo lugar. Vamos lá. Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe o domínio próprio. Ah? Temos João 18, 10 e 11 e Gálatas 6, 22, 23, textos que nós conhecemos, né? Falando sobre o fruto do Espírito. Vamos lá, então, para João 18, 10, 11. Podem ler, por favor? Então. Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura da graça que o Pai me deu. Olha só, quando foi que isso aconteceu? E onde? Getsemane. O que houve antes? Uma reuniãozinha, da o quê? Teve a Páscoa, depois a ceia, todo mundo ali, né, numa vida espiritual bem elevada, ouviu um sermão de Jesus, participou da ceia, estão cheios do Espírito, né? Cantaram e tudo mais, e agora eles vão para a oração no Getsemane. Quando chegam lá, os Judas Iscariotes, tá? O traidor, ele armou tudo, disse, olha, pessoal, aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aí ele chega lá está o mestre com os seus discípulos e diz, mestre, disse ao senhor, amigo, para que vieste? A pessoa falou, olha, até Jesus chamou Judas de amigo. Então temos que também chamar os nossos inimigos de amigos. Falou, vamos devagar, porque não é assim não. Não é só porque está lá amigo, língua portuguesa, isso não quer dizer que Jesus chamou Judas de amigo. Aí você vai lá para o original, está lá, etaire, significa camarada. Para que vieste? Camarada não é amigo. Amigo é uma coisa. Agora, camarada é outra coisa. Então, o pessoal está ali cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Embora não tinha vindo ainda, né? Mas já estava atuando. E aí o Pedrão, o que ele faz? Ele puxa da espada, vai lá e corta a orelha do sujeito. Isso porque ele errou. Porque a intenção é cortar o pescoço fora, a cabeça fora.
arrancar tudo. Algumas pessoas até brincam, mas também o cara tinha um orelhão, por isso que ele conseguiu cortar. Não, o cara, e a espada dele bem afiada. O que o mestre faz? Ele vai lá, pega o orelho do sujeito, põe no lugar e vai chamar a atenção de Pedro. Diz ele: Pedro, aqui não é uma palavrinha mansa, tranquila. Ele chama a atenção de Pedro com uma voz forte: Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ô Pedro, tudo tem que acontecer. E eu quero crer que quando Pedro ouviu isso do mestre, ele congelou. Você que é mãe, você que é pai, quando o filho, a criança também, quando ele faz uma arte, aí você, fulano, só para você falar e pronto, lá vem bronca, lá vem bronca. Oi? Nossa, André Luiz, falei, está pegando, tem. Lá em casa era roda de couro, né? Reunia todo mundo para poder apanhar. Não sei se de vocês era assim. E era aquela vara de goiabeira, de amora, fio de passar, o ferro de passar roupa, só coisinha assim que não batia, ficava aquele vergão na pele do sujo, né? É assim que mamãe fazia, uma forma carinhosa de corrigir os nossos erros. Né? Então aqui, quando o Senhor chamou Pedro, tá? E olha que aqui não tem nada a ver com aquela questão de Simão ou Pedro. Tá? Aqui é diferente. Aqui, de fato, ele está chamando a atenção dele. Não faça isso. Você é um discípulo, você é um líder. Você tem que aprender, tem que ter domínio próprio. Mas, Senhor, eu te defender. Não preciso que ninguém me defenda, porque eu poderia rogar ao meu Pai e ele mandaria para cá uma legião de anjos para me defender. Aprenda a se dominar. Jovens, adolescentes, se somos iguais a Pedro, aqui somos sim, porque precisamos de domínio próprio. Às vezes, quando alguém chama atenção, a pessoa fica magoei. Pastor chamou a minha atenção na igreja. Não vou mais para a igreja. Não vou mais para a escola dominical. Não vou mais para a UPA. Não vou mais. Estou triste. Aí fico em casa lá, né? No quarto, trancado no quarto, com aquela carinha fechada. A mãe, o que houve? Nada não. O que houve? Não, tá tudo bem. Você sabe que não está legal. Por quê? Porque está magoada. Por quê? Alguém chamou atenção. Ou quando o próprio pai ou a mãe também em casa chama atenção. Olha, 2 semanas sem videogame. Quer matar? Hoje nem tanto, né? Quer matar adolescente 2 dias sem celular. Pelo amor de Deus, tudo menos isto. Faço qualquer coisa. Pode tirar, sei lá, o meu computador, pode tirar o carro, entendeu? Mas não tire o meu celular. Celular é vida. Porque eles passam mais horas no celular do que outra coisa qualquer. Então, Pedro tinha essa ausência de domínio próprio. Tá? E nós temos que ter esse autocontrole da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações. E vamos ver então o que é o domínio próprio. Vamos lá, o fruto do Espírito, vamos lá. Mas o fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, mas o fruto do Espírito é o amor. É tua musiquinha, não tem, Beth? Conhece? Não conhece, Zete? Do Prisma, meu Jesus, o fruto do Espírito é o amor.
Pois é, viu só, eu que não passei lá pela UCP, eu conheço, alegria, paz, tá, e vai embora lá, né? Longanimidade, felicidade. Pois é, vamos voltar lá para a UCP, hein? Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pedro, um discípulo igual a nós, pois faltava-lhe o domínio próprio. Você tem domínio próprio? Consegue se conter quando está longe de casa, na rodinha de amigos? Quando começam, às vezes, a fumar, a beber, a jogar, a falar palavrões. E aí, você consegue se conter? Quando provocam, você tem domínio próprio? Pedro, um discípulo igual a nós. Antes ou depois? Antes, tudo isso aqui. E para fechar, mais um pontinho aqui, vamos lá. Pedro, um discípulo igual a nós, pois... Eu diria sempre. O Pedrão, antes regeneração, sempre agiu sem pensar. Sem pensar. Agora, ele tem lá alguns pontos positivos e muitos negativos. Tá? Isso porque o mestre estava o quê? Trabalhando na vida de Pedro. Ou seja, é aquela pedra bruta que estava sendo o quê? Lapidada. Mas tinha que apanhar. Passar por algum processo, passar pelo fogo, para poder então ser aprovado. Então faltava-lhe, ele agia muitas vezes sem pensar. Será que nós também não agimos assim? Sem pensar? Vamos ver aqui esse texto? Dá para ler? Logo a seguir, não é isso lá? Vamos lá, logo a seguir. Conduziu Jesus os discípulos para embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o quarto já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, ficaram. Isso, dá uma paradinha aqui, ou seja, eu confesso, se eu estivesse lá, nessa mesma hora também, eu também ia gritar que era um fantasma. Porque, aliás, havia uma história de pescadores da época de que um fantasma, ele assolava aquela região. E Pedro e os demais eram pescadores, os caras conheciam o mar. Tá? Quando eles veem, agora imagine bem, quando eles veem um vulto, alguém que vem andando sobre as águas, é um negócio totalmente impossível. Só fantasma mesmo. Tá? E aí, quando eles veem que não dá para você, de noite, você ver quem é a pessoa, forma, só aquela roupa branca, imagine, as pernas iam começar a tremer, amigo, o que eu ia fazer? Pum, para na água. Agora, se eu ia morrer, porque o meu estilo de nadar é estilo prego. Né? Você mergulha e afunda de vez. Tá? Então, eles gritam, é um fantasma. E aí o próprio Cristo, né, ele vai depois, então, acalmar aí os seus discípulos. Vamos lá. Mas Jesus... Imediatamente me disse: tem um ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter
Se és tu, Senhor, manda, determina, permita que eu vá ter contigo agora. E tem mais, andando sobre as águas. Eu não quero ir de barco, não. Vem. Vem. Gente, o cara tem que pensar um pouquinho. Cara, como é que eu vou andar sobre as águas? Não tem condições. Mas é aqui que vai estar o teste da fé de Pedro. Vem. Eu posso afirmar para vocês, Pedro fez aquilo que nós gostaríamos de fazer. Só que não temos coragem. Não temos coragem de sair do barco. Aquela musiquinha, meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus com minha mão. Eu sei que o barco é pequeno. Mas às vezes temos que largar esse barco. Temos que sair. E Pedro fez aquilo que você e eu gostaríamos de fazer, mas não fazemos porque nos falta a coragem. Vamos sair do barco. Vamos largar aquilo que nos prende. Tudo bem que ele ajuda sem pensar, ele pensar, mas Senhor, e se eu for ter contigo, eu vou afundar? Eu ia perguntar, mestre, eu até posso ir, mas aí, eu vou afundar? Depende de quê? Da tua fé. Mas como assim? A sua fé é suficiente? Olha, eu acho que é. A sua fé é suficiente para você sair do barco para ir ter com Jesus? Para largar o que você está segurando ali e ir ter com Jesus? Falta coragem. Pedro é corajoso. Muito corajoso. Mas também agia sem pensar. Há uma historinha. Havia uma cidade que ela era só dos ratos, os ratos que dominavam aquela cidade. E eles tinham um local, tipo um depósito, onde eles pegavam queijo. E aí, só que era muito rato, mas muito rato mesmo, porque alguém pensou, temos que fazer alguma coisa, porque esses ratos começaram a invadir a nossa cidade, invadir o comércio, e havia um posto especial só de queijo de primeira linha. Alguém disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um gato bom, grande, feroz, e deixá-lo no armarinho, lá na barraca. Quando o rato entrar lá, ele abocanha. E aí o cara comprou um gato enorme, bonito, colocou no armarinho, deixou lá na loja. Lá. Quando os ratos entraram, quando viram o gato, raparam fora. Pessoal, pegou mal, acabou a comida. Por quê? Olha, tem um gato lá na loja agora. Vamos morrer de fome. E aí, eles foram fazer uma assembleia, pensar numa estratégia, o que fazer para poder reverter o processo. Senão ele morrer de fome. E aí um fala, vamos fazer o seguinte, vamos jogar bombinha, o gato sai correndo. Eu falo, ele vai sair, mas depois ele volta. Outro, olha, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma gata, uma fêmea, colocar lá, aí ele vai gostar, ele vai namorar, vai sair à noite, a gente vai lá e pega o queijo. Mas aí ele vai ter cria. Vai aumentar cada vez mais. Falei, essa não dá. Aí teve cara, tem sempre aquele que fica só ouvindo as ideias, né? Tá. Aí ele falou assim, posso falar? Pode. Um ratinho lá. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um guiso, tipo um sininho, né? Um guiso, né? Que ele faz aquele barulhinho. Vamos fazer um cordão. Vamos amarrar, fazer uma cordinha e colocar no gato, né, na sua cabeça. A gente vai lá, quando eu ouvir o barulho do sino, ele está vindo. A gente corre. Aí é fácil. A gente pode entrar e sair sem nenhum problema. Genial. Ótima ideia. Gostamos. Vamos lá então, vamos lá. Aí chega uma ratazana, que é bem antiga, né? Ei, espere um pouquinho. Quero te fazer uma pergunta, só uma pergunta. Quem é que vai pendurar o cordão na cabeça do gato? Quem será o corajoso? Ninguém se prontificou.
Pedro foi um cara corajoso, mas também agia sem pensar. Fez aquilo que você e eu gostaríamos de fazer, mas só que nós não temos coragem. Ele meteu o pé na jaca, diz ele popular aí fora. Mas foi corajoso. E aí? Pedro, um discípulo igual a nós. Antes ou depois? Tudo isso antes, regeneração. Eu quero fechar com alguns textos, mostrar para vocês aí, Pedro, depois da regeneração. Só com texto, para você ter uma ideia como é que essa vida foi totalmente transformada. Eu não vou agora para os evangelhos. Eu vou lá para a sua epístola, porque é lá, a primeira epístola de Pedro, que nós vamos conhecer esse cabra totalmente transformado. Aliás, que começa lá em João 21, né? Pedro, tu me amas, que vai desembocar lá na sua epístola. Vamos lá, ler o texto? Porquanto hoje chamados, hoje também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não evitava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. olha aí, olha que mudança. Ele agora aprendeu. Temos que ter o exemplo de Cristo. Porque ele, quando foi maltratado, ele não revidou. E Pedro revidou. Porque agora, aqui é o Pedro, o velho, o cara experiente. O avô, Pedrão, que viu o próprio Cristo morrer, que ficou triste porque negou o Senhor, disse que isso não iria acontecer, que também ficou triste quando ele perguntou 3 vezes: Pedro, você gosta de mim? Disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu não posso te amar com o mesmo amor com que nos amaste, com o mesmo grau de intensidade, mas em resumo, eu gosto de ti. Agora é o Pedro totalmente transformado. Um cara humilde, um velho humilde, um avô experiente. Mas vai um pouco mais além. Vamos lá. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros assim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Está vendo aí? Aquele cara que faltava humildade, agora está transbordando humildade. Tá? Humilhai-vos debaixo das mãos poderosas de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Esse é o conselho de Pedro para a juventude, daquela época, para a igreja daquela época e também para hoje. Vamos deixar Cristo conduzir a nossa vida, deixar o Cristo ser Senhor das nossas vidas. Tá? E com certeza Ele fará o melhor para todos nós. Pedro, um discípulo igual a nós, antes ou depois? Responda para o Senhor. Se está tudo tranquilo com você, tanto antes quanto depois. Eu sou Pedro, eu sou rocha, estou firme. Mas se ainda está vacilando, peça ao Senhor para te ajudar, para não vacilar mais, para ter uma boca limpa, uma mente sadia, para se dedicar à sua igreja, para ser humilde, para ser companheiro, companheira, para apoiar e para ensinar as pessoas a terem domínio próprio. Que Deus te abençoe. Obrigado, querida.